Graças a paz, irmãos, boa noite. Tudo bem? Irmãos, falou, trouxe o Rafinha, mas o Rafael do Juninho está ficando maior que eu já, não vai demorar muito, não. Vai precisar de muito para ficar mais alto, não. Já. Irmãos, é uma bênção muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez. Acho que todo mundo me conhece, mas só para fazer a introdução, meu nome é Rafael Ferreira, sou da Primeira Igreja Batista de Taubaté. É muito bom estar com vocês, sempre. É muito bom estar aqui com os irmãos. Toda vez que o pastor Gilmar manda mensagem e liga para estar aqui, eu fico muito feliz, porque é muito, muito bom estar com os irmãos. É chovendo molhado falar que eu fico muito feliz de estar aqui toda vez, pelo carinho que eu sou tratado com os irmãos, né? Os irmãos me tratam e eu fico muito feliz por isso, não só pelo carinho, e que é recíproco, né? Mas pela alegria de a gente poder servir a Deus junto, e ter a certeza de que um dia nós vamos morar no mesmo céu. Isso é muito bom. Irmãos, eu gostaria que você abrisse comigo em Eclesiastes, no capítulo 3, Eclesiastes, no capítulo 3, dos versículos 1 até o 8. Quando o pastor Gilmar mandou mensagem, eu fiquei pensando o que Deus queria falar com a gente nessa noite, né? Qual seria a mensagem, qual seria o caminho, ou o que Deus tinha preparado de interessante, de prazeroso da palavra dele para a gente. E o que veio na minha mente naquela hora, assim que a gente acabou de trocar mensagem, que eu desliguei o telefone ali, a dar mensagem, o que veio na minha cabeça são as estações do dia a dia, né? A gente tem as estações do ano. E essa mensagem a gente vai conversar um pouquinho dentro do capítulo 3 de Eclesiastes, sobre as estações da vida e o ritmo de Deus nas estações da nossa vida. Obrigado. Eu não conversei com o Diego durante a semana, mas os louvores dessa noite já deram um bom caminho sobre aquilo que a gente vai conversar. Deus já preparou o terreno, né, para a conversa, já deu a enxadada lá para a gente começar a conversar. A primeira canção que nós cantamos essa noite é que o amor de Deus não falha, e todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. E às vezes nós não entendemos o que é esse cooperar, ou o que é que Deus está querendo fazer com a vida da gente. A gente vai conversar um pouquinho disso nessa noite. Eclesiastes, no capítulo 3, diz o seguinte, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, e tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Quando a gente olha para esse texto, a gente não enxerga aqui exatamente as 4 estações do ano, mas enxerga que Deus tem um propósito para todas as coisas. Enxerga que para tudo tem um tempo determinado e estabelecido por Deus, para que as coisas aconteçam dentro da nossa vida. A gente já percebeu que a nossa vida ela não é uma vida retilínea, né? Nós temos os nossos altos, temos os nossos baixos. Isso acontece lá no Vale das Flores, onde eu moro, né? É só lá que dá ruim, né? Só lá que a vida de vez em quando fica boa, aí de vez em quando fica ruim de novo, aí daqui a pouco melhora, você fala assim, agora tá bom, daí fica ruim de novo, né? É só lá que acontece. Na vida dos irmãos aqui não acontece não, né? Lá é Tremembé também, né? Você já percebeu que a nossa vida, ela nunca fica monótona? A gente sempre passa por momentos em que a gente fica pensando assim, tem momentos que as coisas estão florescendo, né? Tem momentos que a gente vai ter bastante esforço, tem momentos que um monte de coisa na nossa vida vai embora sem a gente saber, e tem momentos em que Deus coloca um ponto final e fica em silêncio. A pergunta de hoje é em que momento que você está na vida? Lembra das 4 estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. O que é legal? Quando a gente olha, tem uma frase do Spurgeon que diz o seguinte, cadê a frase? Eu anotei aqui. Não existe moléculas rebeldes no universo. Se Deus governa o universo, se Deus governa o planeta, se Deus governa o tempo, se Ele governa o calendário, as estações, a minha e a sua vida, será que realmente não estão no controle de Deus? Todo mundo concorda que as 4 estações do ano foram criadas por Deus? Sim ou não? Concorda, né? As 4 estações do ano foram criadas por Deus. Você provavelmente tem a estação que você gosta mais, tem? Alguns gostam mais do calor, gostam para a praia, outros gostam mais do frio, fica quentinho em casa lá, né? Outros gostam da primavera, para ver as florinhas nascendo e tudo mais, né?
Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu gosto, mas saiba que você vai passar pelas 4 estações toda vez, gostando ou não. As 4 estações sempre vão acontecer na sua vida. Você pode dizer, puxa vida, Rafael, isso é muito feio de falar. Não, é verdade, né? Gostando ou não gostando, você vai passar pelas 4 estações. Vão ter estações boas, vão ter estações mais ou menos, vão ter as mais difíceis e vão ter as muito difíceis, em que Deus vai colocar um ponto final e falar assim, acabou, finalizou. Você vai passar por todas. Mas o que é mais importante, a questão não é em que estação você está. A grande questão é como você está respondendo a essas estações. Só para fazer um paralelo, antes de entrar mais a fundo, quando você entrou na escola a primeira vez, faz uma lembrança agora aí. Quando você chegou na escola a primeira vez, lá no prézinho, era aquela primavera, né? Com a sua mochilinha nova, ou com o seu saquinho de plástico, cheio de caderno dentro, sei lá, mas você tinha lápis novos, né? E aquela vontade de chegar na escola, e aquele momento que você abriu o caderno, que a sua mãe encadernou, colocou etiqueta, escreveu seu nome, aquele papel quadriculado, horroroso, que as mães colocavam no caderno. Todo mundo tinha um desse, né? Eu tinha um desse, minha mãe fazia isso comigo também. Colocava aquele xadrezinho maravilhoso lá, eu ia para a escola todo contente, essa era a minha primavera. Eu chegava lá, e agora vai começar, e as aulas começavam, e era maravilhoso, até que chegava o verão, né? Eu tinha que fazer exercício da escola, né? E era difícil fazer exercício, que vinha um monte de exercício para fazer, e eu ficava lá fazendo exercício, aí daqui a pouco chegava o outono, né? Que aqueles amiguinhos que estavam do meu lado, às vezes mudavam de sala. Aconteceu com vocês também? Aquele camarada seu que era mais legal, que repartia o seu pão puma lá, né? Cortava o pão de sal dividido no meio, você dividia com ele, esse amiguinho foi embora. E daí chegou o inverno, né? Prova, né? A gente tinha que fazer a prova, era o inverno, que não saía, era inverno, tá? Não é inferno, é inverno. E ia lá, e tinha que fazer a prova, e dava ruim, e o professor dava 0 na prova. Mas daqui a pouco, você passava de ano, né? Com muito esforço. Aí vinha outra primavera. E a vida vai sendo feita de ciclos, ela é cíclica. E ela vai trazendo oportunidades, você vai crescendo, daqui a pouco você chega lá no casamento, casei, uma primavera, e está todo mundo feliz, e começou o casamento, daqui a pouco vem brigas, discussões, uma perda de alguém que a gente ama, e a gente entra no inverno. São tempos difíceis, tempos em que a gente perde alguém, tempo que as coisas vão embora, e que vai doer bastante. Mas Deus usa as estações para mostrar para a gente que Ele continua sendo o Senhor de todas elas. E independente da estação que você está passando, ou independente do clima que está aí, de novo, Deus vai tratar para o nosso coração, como o nosso coração vai se comportar mediante as estações da vida. Como que a nossa percepção com Deus, ela muda, não muda, continua ou não continua, mediante as estações. Deus está em todas as estações, e cada uma delas tem um propósito estabelecido por Deus. Rafael do céu, mas Deus vai permitir que eu passe por situações ou estações difíceis? Sim, da mesma forma que Ele vai permitir que você passe por estações alegres. Ele vai permitir todas elas. De novo, o problema não está no Criador, está na criatura, em entender aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, independente da estação que você esteja vivendo hoje. Creia que Deus está em todas elas. Amém? Vamos começar então? Você pode abrir comigo lá em Cantares de Salomão, no capítulo 2, dos versículos 11 até o 12. Cantares de Salomão. A gente vai olhar a primeira estação nessa noite, falando sobre a primavera, que é a primeira estação, né? O tempo da promessa e o tempo do plantio. Cantares, capítulo 2, dos versículos 11 até o 12. Todo mundo achou? Diz a palavra do Senhor. Veja, o inverno, o versículo 11, né? Veja, o inverno já passou, as chuvas acabaram e já se foram, apareceram as flores sobre a terra, e chegou o tempo de cantar. Já se ouve na nossa terra o arrulhar dos pombos, o barulhinho dos pombos. A gente entrou na fase da primavera, é a fase da alegria, a fase que você está cheio de oportunidades, é o seu momento de conversão, né? Aquele primeiro momento, aquele primeiro amor que você quer converter o universo. Você até crente você quer converter até Deus de vez em quando, né?
Você quer falar para todo mundo, você quer mostrar aquele amor maravilhoso que Deus fez na sua vida, algo transformador. É aquele momento em que, eu tenho uma frase que a fé não é apenas a espera passiva por um milagre, mas a coragem ativa de lançar a semente enquanto ainda não se vê fruto. Só deixar o relógio, senão esqueci o tempo. Gente, tem um testemunho que eu queria começar contando, de uma senhora chamada Nil. O nome dela é Nil mesmo, N-E-O, Nil-O. Ela tinha 66 anos, já uma senhora de idade, que nunca tinha levado um cristão para a igreja. E nem um cristão, nem um amigo para convidar, muito menos um não cristão para conhecer Jesus. 66 anos de idade, uma senhora já um pouco mais vivida. E ela, nessa convivência, ia na igreja, voltava, ia na igreja, vivendo a vida como era, até que um dia ela parou na porta da casa dela, lá, e um caminhão bateu nela, e ela quebrou tudo daqui para baixo. Ela quebrou 66 anos, já não é tão fácil mais juntar os ossinhos ali, né? Ela teve um trabalho, conseguiu juntar tudo, funcionou, e ela voltou para a igreja. Passou um mês e pouco, ela perdeu o marido. Pensa uma senhora viúva, que nunca levou ninguém para a igreja, agora com as pernas ruins para andar. E dentro desse contexto, ela ouviu que ia ter uma aula de evangelismo numa sala. E ela, vou lá na sala ver uma aula. É só mais uma aula da igreja. E ela ouviu o testemunho lá, ouviu o irmão, e a classe, ela era a senhora mais velha da classe. Né, pela idade dela, era a mais senhorinha de todos ali. E participou da aula, e ouviu, e dentro dessa aula que ela teve de evangelismo, uma das lições era sair para evangelizar alguém. E ela fugiu de todas as formas, para não evangelizar. Mas o pastor muito sábio falou assim, não, a senhora vai comigo. A gente vai visitar um casal, e a senhora fica sentada do meu lado aqui. Se aparecer alguém ali para atrapalhar a conversa do casal, a senhora pega essa pessoa e leva para a salinha do outro lado lá, para conversar com o casal. A conversa é muito importante lá. Aí, o pastor chegou, conversou com o casal, a conversa foi ficando mais difícil. Daqui a pouco chegou a filha do casal. Aí o pastor deu aquela olhadinha e falou assim, é a vez agora, né? Leva. Aí levou a menina para outra sala, e ela conversando, e ela queria falar do amor de Deus para aquela menina. Só que ela esqueceu tudo que ela aprendeu na aula de evangelismo. Ela não lembrava nada. E aí ele falou assim que foi a pior conversa que ela teve, porque não rolava, ela não conseguia lembrar os versículos que ela tinha que falar, ela não conseguia lembrar o que ela tinha que fazer. Até que ela falou para a menina assim, no ato, você quer aceitar Jesus? Daí a menina falou assim, quero. Falei, beleza, né? Ela ficou toda feliz agora. Ela chegou na casa dela e falou assim, que ato maravilhoso. Eu falei para uma pessoa que ela queria aceitar Jesus, 66 anos, eu nunca levei ninguém para a igreja. E essa menina aceitou. Ela pegou um caderninho e escreveu o nome da menina assim. Eu não sei o nome dela, né? Testemunho ela não conta. Ela escreveu o nome da menina e falou assim, Senhor, eu tenho 66 anos. Talvez eu não dure mais 66. O Senhor me concede de colocar mais um nome no caderno? Eu queria mais um nome. Né? E ela começou a orar em função disso. E um dia ela foi no médico, chegou no médico, sentou lá. E ela estava esperando a vez dela, sentou a mulher do lado dela, e naquela conversa de médico, né, um olhando para o outro, na espera, né, a moça falou para ela assim, eu estou com o exame aqui agora, eu vou entrar na salinha para ver se eu tenho câncer ou não. Daí ela falou assim, opa, oportunidade de falar de Jesus, né. Daí ela falou para a moça assim, antes de entrar na salinha para saber o seu resultado, você não gostaria de entrar com Jesus? Daí a mulher falou assim, eu sempre tive vontade de ser crente, nunca tive, ninguém me falou. Ela falou, ótimo, mais um nome para o caderninho, mais um convertido. E ela foi levando isso. O pastor que conversou com ela inicialmente, voltou lá depois de alguns anos, poucos anos, e descobriu que ela tinha 3.147 nomes anotados no caderno. Puxa vida, inacreditável, né? Uma senhora de 66 anos, com as pernas machucadas, já quebradas, remendadas, sem marido, viu algo novo que Deus podia fazer na vida dela. Viu uma primavera surgir na vida dela. E ela abraçou a oportunidade da primavera dela. Será não, né? Esse é o mesmo Deus que está abrindo uma primavera para você nesse momento. É o mesmo Deus que concede primaveras e que está dizendo para a gente nessa noite que Ele gostaria de fazer algo novo na sua vida. Gostaria que se abrisse uma nova primavera, uma nova oportunidade de encontrar Deus. Uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de caminhar com Deus de novo e fazer o coração arder. Deus, Ele está dando oportunidades para que nós reconheçamos as primaveras dEle, os momentos de primavera em nossa vida. Foi a oportunidade daquela moça naquele dia, mas e para você hoje? Será que esse não é o momento da oportunidade de Deus? Será que esse não é o momento da primavera de Deus?
A pergunta que fica na primavera, que é o momento que a gente está muito alegre, é se a gente está plantando ou se a gente está se empolgando. Quando nós vivemos as primaveras, são os momentos de alegria, são momentos em que nós estamos muito felizes. São só os momentos em que a gente precisa aproveitar para ganhar fôlego, a gente precisa plantar a palavra de Deus no coração, a gente precisa servir a Deus, mesmo que tudo pareça fácil. Rafael, como assim? Se está fácil, é muito tranquilo de servir, né? Será? Quando as coisas estão fáceis na nossa vida, quando está tudo tranquilo, quando a conta dá para pagar no final do mês, quando o emprego está bom, quando a situação está legalzinha, a gente tem que firmar os nossos passos, porque é momento de plantar. Porque as estações, elas não serão as mesmas sempre. Haverá um momento em que a próxima estação vai chegar. E a gente olha aqui, ó, o perigo que a primavera não vai durar para sempre. A gente tem que preparar, criar raízes, porque o verão está chegando. E a estação ela vai mudar. Geralmente as nossas estações duram quantos meses? 3 meses, né? Mais ou menos, 3 meses mais ou menos, a gente completa o ciclo de um ano, né? Bonitão, né? Você acha que para a sua vida vai ficar sempre na primavera? Não vai ficar. Deus vai preparar algo diferente. E aí a gente entra na segunda lição. O verão chegou. O verão é o tempo de trabalho, é o tempo de frutificação. Você pode abrir comigo em Provérbios 10, 5. Provérbios 10, 5. Diz a palavra do Senhor: aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O verão é o momento de maior produtividade na nossa vida. É o momento que o ministério está pegando fogo, né? Literalmente, né? Porque é verão, né? Está lá, as coisas estão dando tudo certo, o ministério está crescendo muito, está tudo dando muito bem, e a gente está feliz, tem muita gente chegando para trabalhar, o ministério está bombando, né? Chega gente, e todo mundo dá glória a Deus, e a igreja está naquele fogo, né? Só que o sucesso pode ser mais perigoso que o sofrimento. Quantas vezes a gente, no momento de maior primavera, ou no momento do nosso maior verão, quando a gente está muito animado, quando a gente está muito no fogo, a gente esquece que o dono da obra é Deus. E a gente coloca no nosso coraçãozinho que nós somos os fantásticos, né? O verão acontece para todo mundo. Às vezes a gente quer brilhar mais que o sol, né? Lá na igreja, e isso acontece lá na minha igreja, né? Aqui não acontece não, com certeza. Às vezes falta sol para tanta estrela, né? Falta céu para tanta estrela, né? Acontece? Acontece bastante. Às vezes a gente quer brilhar mais que o sol. E só existe um sol. E ele é Deus. Ele é Jesus. Só ele é o sol. Às vezes a gente, no nosso coração, que aquele momento, eu estou trabalhando bastante, eu estou fazendo muito, está muito legal, o negócio está bom, o ministério está crescendo muito na minha mão, nossa, é fantástico, né? Eu sou muito bom. Meu filho foi brincar ontem lá, né? A gente foi chutar bola no campo lá, e chutando bola para lá, chutando bola para cá. Hoje ele pegou na parede de casa, sentando bordoada com a bola na parede, e falou assim: pai, eu sou muito bom de futebol. Eu falei nossa, fantástico, né? E ele chuta a bola, ia para lá, ia para cá, não, filho, realmente, é muito bom, né? Estou vendo, está progredindo bastante, né? Será que não é assim com a gente também? Às vezes a gente está chutando a bola, ela está indo na parede, em algum lugar. E a gente vira para Deus e fala assim: pai, eu sou muito bom, né? A gente não faz isso? Constantemente nós fazemos isso. O verão é o nosso período agora, em que a gente trabalha tanto e se empolga tanto com o ministério, ou com a nossa vida, seja ela ministerial aqui na igreja, ou profissional, lá fora, na escola. A gente coloca tanto que nós estamos fazendo, eu estou fazendo, e está dando certo, eu estou vendo os milagres acontecendo, eu estou vendo, nossa, eu sou muito bom. Não acontece isso? Acontece, com todo mundo, porque de novo, as estações, elas chegam, e de novo é o nosso coração em relação ao que está acontecendo. Deuteronômio diz o seguinte: não digas no teu coração, a minha força é a minha mão, a minha força e a potência da minha mão me adquiriram essas riquezas.
Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires poder. Deuteronômio 8, 17 e 18. De novo, não digas no teu coração, a minha força e a potência da minha mão me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires poder. O verão é a estação onde mais precisamos dos joelhos dobrados, para que o brilho do sol não nos torne cegos para a luz do Criador. Eu anotei uma frase que eu gostei, que é do Spurgeon, que ela diz assim, muitos sobrevivem à tempestade do inverno, mas poucos resistem ao banquete do verão. É mais fácil buscar a Deus quando o pão falta do que quando a mesa está cheia. Achei essa frase muito pertinente. É muito fácil buscar a Deus quando está faltando. Mas e quando está tudo bom? Quando o ministério está crescendo, ou quando a sua vida profissional está indo assim, nossa, um foguete. Nossa, está tudo dando muito certo. Lá na escola, no serviço, lá na minha casa. Nossa, estou indo de vento em popa, né? Nossa, é só milagre, só bênção, só aleluia, glória a Deus. Não é assim que funciona às vezes? E você fica todo felizão, né? E é verdade. Aproveite essa fase. Aproveite muito. Só que saiba que assim como o Deuteronômio nos disse, esse momento ele vai passar. E não está na sua mão. Está na mão do Deus Todo-Poderoso. É isso que a gente tem que entender rapidinho. Não é fácil de entender, porque o coração do homem é totalmente enganoso. A gente fica naquela situação assim, né? Puxa vida, nossa, mas é agora, sou eu, porque se eu não estivesse lá, não saía. Hoje de manhã eu estava conversando com um rapazinho na EBD, e a gente usou exatamente essa situação. A gente estava conversando, e eu falei para ele assim, às vezes, a gente tem dificuldade para delegar funções, e é verdade, você tem dificuldade para delegar, porque você espera muito que a pessoa que está do outro lado, quando você está delegando, ela faça exatamente aquilo que você quer. É difícil, né? Você quer que a pessoa pinte a parede de branco, mas você vai lá, manda ela pintar, a parede vai ficar branca. Mas às vezes a pessoa pinta daqui para lá, pinta de lá para cá, pinta de cima para baixo, ou então pinta o chão bastante, mas ela ficou branca, o resultado final era a parede branca. Se o chão, as outras coisas ficaram, acontece, né? Depende da pessoa, acontece. Uma vez a gente foi chapar massa numa laje, há alguns anos atrás, a gente estava fazendo o serviço lá, e estava rodando bem, aí chegou um irmão e falou assim, pode deixar que eu vou ajudar. Eu falei, tá bom, né? Eu peguei a caixa de massa, coloquei para ele assim, e fiquei aqui embaixo, daqui a pouco só, pof, veio uma chapada de massa na orelha, foi a primeira vez você deixa, né? Você sai de lado, e daqui a pouco ele estava chapando massa no teto e chapiscando a parede. Eu falei, irmão, legal, 2 em 1, mas era só aqui, já está pronto ali. Né? Acontece? Acontece. Essa nossa vida é muito cheia de surpresas, e às vezes a gente não percebe. A gente não consegue perceber que Deus às vezes coloca limites nas nossas situações para que nós entendamos que a vontade a ser feita é a dele. A gente vai fazer errado, vai fazer diferente, vai fazer de formas indevidas. Indevidas que eu falo assim, não segundo a vontade do Senhor. A gente vai precisar apanhar um pouquinho para encontrar o caminho. Porque o verão traz esse sentimento na gente de muita empolgação. Spurgeon tem uma frase que diz assim, é mais fácil, de novo, né? É mais fácil a busca a Deus quando falta pão, do que quando a mesa está cheia. Lembre-se disso. O verão é o momento de você fazer estoque e começar a guardar as suas coisas. É o momento em que você precisa se debruçar na palavra do Senhor. É o momento em que você precisa debruçar na oração, porque é o momento em que as coisas estão boas. Porque, de novo, a próxima estação está chegando. E a gente entra na terceira estação, que é o outono. Outono. O tempo da poda e do desapego. Salmo 1:3 diz o seguinte, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quando o outono chega, algumas coisas elas começam a ir embora, alguns ciclos começam a se encerrar, e algumas perdas acontecem. Você já passou por essa fase? Em que as folhas da árvore começaram a cair, em que parece que está tudo indo embora e você não consegue segurar mais com sua mão, e você vira para Deus, Deus, por que o Senhor está tirando isso de mim? Porque sou eu, né?
Sou eu, Senhor. Há 2 meses atrás eu estava lá no ministério, lá orando bastante, estava tudo indo bem, Senhor. E por que o Senhor tirou de mim? Por que aquilo que estava tão bom aqui agora, Senhor, não está fazendo mais efeito, não está funcionando? Eu estou fazendo do mesmo jeito que eu fazia algumas semanas atrás lá, e o negócio estava pegando fogo. E agora saiu, Senhor. Por quê? A gente fica se perguntando assim, mas a frase assim, Deus não está destruindo, Ele está podando. O podar traz força para a planta. Hoje de manhã eu estava saindo do EBD, uma irmã deu para minha esposa 2 vasinhos de manjericão. Né? E 2 vasos assim, ela falou, irmão, eu tenho um negócio para te dar. Eu falei, não, pode dar. São 2 vasos de manjericão, 2 vasos assim. Eu falei, tá bom, irmã. Não, pode levar para sua esposa. Eu falei, não, tá bom. Daí ela falou assim, então, mas eu tenho uma dica para te dar. Quando sair uma flor em cima, você corta. Eu falei, mas por que corta a flor, irmã? Porque isso vai dar força para o manjericão. Eu não manjo nada de manjericão, tá? Ela falou isso aí, se os irmãos sabem de outra coisa, é o que ela falou para mim, tá? Eu falei assim, mas por que tinha que cortar a flor, irmã? Ela falou assim, porque a hora que eu corto, eu dou força para o galho. E eu fiquei pensando na mensagem de hoje. O outono, quando chega, ele vai mudar as nossas amizades, vai mudar os nossos ciclos, vai trazer coisa diferente, mas para que haja ressurreição, precisa haver morte. É muito fato. Todo mundo já assistiu o desenho? Já viu aquelas árvores grandonas no desenho que tem neve? Quando a árvore chega na parte do outono, as folhinhas vão ficando mais marronzinha, né? E elas vão caindo. E a neve cobre a árvore, assim a árvore fica pesada. Se a árvore tivesse com as folhas, ela quebraria o galho. Por isso que Deus faz com que as folhinhas caem e fica só a árvore. Por quê? A força não está nas folhas. A força está no tronco. Onde está a sua força hoje? É na pessoa que está sentada do seu lado? A força está nos irmãos que pregam na igreja durante a semana? Ou no final de semana? Ou a força que você busca está na raiz da árvore, que é Cristo Jesus? Porque a gente vai embora. Porque os irmãos vão embora. Daqui a 2, 3 anos, os irmãos estão em outra igreja, estão em outro ministério. Então, faz parte do reino, é crescimento do reino. E o irmão vai abençoar outro lugar, vai abençoar aqui, vai vir gente de lá para cá, vai vir daqui para lá, e é reino. Não tem problema. Mas independente de onde você estiver, se a sua força estiver centrada em Cristo, é isso que tem que funcionar. É Cristo. Todos nós somos participantes de um único reino, que é o céu. E lá nesse reino, vai estar todo mundo junto, e glória a Deus por isso, porque todos que estiverem ligados à videira verdadeira, darão seus frutos. As folhas caem, faz parte da estação, mas se nós estivermos ligados no Deus verdadeiro, independente da estação que for, nós vamos sobreviver em Cristo. Glórias a Deus por isso. Às vezes a gente fica imaginando assim, puxa vida, Rafael, por que cai as folhinhas da árvore lá? Ou por que eu perdi o emprego? Ou por que eu fiquei doente? Ou por que... Gente, maturidade espiritual não é a ausência de tristeza, mas a capacidade de louvar a Deus, enquanto se caminha sobre folhas secas dos seus próprios planos. Mais uma vez, maturidade espiritual não é a ausência de tristeza, mas a capacidade de louvar a Deus, enquanto se caminha sobre as folhas secas dos seus próprios planos. Poda não é punição, é investimento. Deus não corta o que Ele quer destruir, Ele corta o que Ele quer multiplicar. E quando a gente aprende isso, é muito legal. É fácil? Ah, Rafael, você aprendeu todas essas lições? Não, apanhe também. Faz parte da vida. Mas poda não é para matar, gente. Poda é para multiplicar. Quando Deus poda alguma situação, quando Ele faz algo diferente, não é para matar ou humilhar você, gente. É para que você cresça. Eu tenho um amigo que é jardineiro, ele faz poda de árvore. E ele foi podar um pezinho de acerola, que a ideia dele era matar o pezinho de acerola na casa do vizinho lá. E ele cortou a árvore e deixou ela peladinha, sem nada. Cortou tudo a árvore. Aí a moça, que é dona da casa, falou para a gente semana passada assim, está dando mais acerola do que dava antes, né? Trabalho mal feito, né? É verdade. É fato. A poda lá acontece para multiplicar.
Se Deus está podando alguma coisa da sua vida, se está removendo alguma coisa da sua vida, se Ele está tirando algo, se Ele está fazendo algo na sua vida, é porque Ele quer que você multiplique. Vamos levar em consideração que desde que você esteja fazendo a vontade de Deus também, né? Então, esse é o princípio básico, né? Não dá para discutir, né? Fazendo a vontade de Deus. Se não está fazendo e Deus tirou ou arrumou, aí deu ruim, né? Ele está falando, se você está na vontade de Deus, andando segundo os propósitos do Senhor, já passou pela primavera, já passou pelo verão, o outono chegou, as coisas estão começando a ficar difícil. Você fala assim, Deus, sou eu. Ele fala, não, aqui sou eu também, fica tranquilo. Vai passar pela estação, mas vai passar comigo. Não se preocupe. Diz o seguinte, o texto, João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá fruto. Tem dado fruto na sua vida? De novo, às vezes perder é a única forma de crescer. Às vezes perder é a única forma de crescer. A gente fica imaginando que Deus só dá o crescimento quando as coisas boas vêm. Nem sempre. Pode ser que você vai ter que perder alguma coisa para você poder crescer. Eu não sei, assim como o irmão trouxe a mensagem agora há pouco, eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Diego falou isso agora há pouco também. Não sei o que está dentro da sua casa. Eu não consigo saber em que estação você está vivendo. Não dá para eu saber. Eu conheço uma boa parte de vocês, mas não conheço o que acontece dentro da casa de vocês. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas Deus está dizendo nessa noite de forma muito clara, que independente da estação que você está vendo, Ele está junto com você. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não saiu nada de debaixo do controle dele, porque Ele é o dono, o Criador do universo, que controla as estações dos tempos e controla a estação da sua vida. Rafael, mas você não sabe o que está acontecendo? Eu não sei mesmo, mas Deus, o Criador, Ele sabe, e Ele se comprometeu de fato, e que em todo momento Ele estaria junto conosco. Independente do que está acontecendo na sua casa, ou independente da qual estação você está vivendo, se você está vivendo a estação da poda, a estação do outono, a palavra de João diz o seguinte, todo ramo que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto ainda. Ele poda. Não é que não vai ter poda, você vai crescer uma árvore selvagem, né? Não é. Nós não somos árvores selvagens. Nós somos árvores que têm um Criador, e Ele é o jardineiro que cuida da gente. E Ele poda e não poda, Ele tira o fruto ou Ele dá o fruto a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. E a gente precisa entender isso de forma muito clara, e isso precisa ficar claro para a gente, porque a gente tem que aprender que não é só ganhar. E não é só ganhar que Deus vai fazer com a gente. Vão ter momentos em que a gente vai perder bastante, e vai perder muito, para que a gente de novo entenda que quem é o dono? Não é o dono do verão, onde o sol brilhava mais forte que todo mundo, porque eu era o sol. É porque Ele é o dono. E a gente tem que descobrir de novo que a gente vai chegar na última estação, que é a estação que a gente entende que é a mais triste, né? Talvez, na nossa percepção, inicialmente é a última, que é o inverno. O inverno, o tempo do silêncio e o tempo das raízes. Você pode abrir comigo em Marcos 13, 18? E a gente está caminhando para o final. Marcos 13, 18. Marcos 13, 18 diz o seguinte: orai, pois, para que a vossa fuga não se suceda no inverno. Às vezes a gente tem na cabeça nossa, a forma de chegar que o inverno é uma estação muito triste, né? É uma estação que as pessoas ficam reclusas, né? Eu tenho um amigo que está morando na Holanda, e ele fala que lá o sol nasce 3 meses no ano só, e o restante da estação é tudo frio e tudo muito escuro. Então eles têm o sol brilhando muito, sim, segundo ele, em uma faixa de tempo durante o dia. Então todas as atividades que acontecem indoor, dentro de algum lugar fechado, com temperatura, climatizado, porque se ficar do lado de fora é muito frio. E ele fala assim que nessa fase, muitas pessoas elas entram, como o irmão comentou, em depressão e se matam. O índice de suicídio é muito grande, porque quando fica muito frio, muito escuro, tudo mais, as pessoas acabam morrendo. Mas, se a gente entender o inverno de uma outra forma, é a estação em que Deus arranca todas as folhinhas da árvore e ela precisa sobreviver. E ela não cresce para que as outras árvores vejam as folhas brilhantes e os frutos. Ela cresce para sobreviver, ela cresce para dentro.
O inverno, né, não sei se deu para entender a ideia, a gente fica olhando para a árvore do lado de fora e a gente quer ver a árvore bonitona lá, né? Grandona, fortona, né? Só que nesse momento do inverno agora, a árvore ela não está crescendo para que eu veja, ela está crescendo lá para baixo, para ganhar raiz, para ganhar profundidade. O inverno não é um tempo de desespero, é um tempo de pontos finais. Deus coloca ponto final em algumas coisas e fala assim, agora acabou. Certo? A gente já perdeu pessoas, a gente já perdeu amigos, já ficou doente, algumas pessoas que estão do nosso lado já morreram, estão do nosso lado, que estavam do nosso lado, né? Já morreram. E Deus coloca alguns pontinhos finais na vida e termina a situação, acaba. Não é assim que acontece? São os invernos. Nesse momento, a gente tem que crescer para dentro. São os momentos em que a gente olha para nós, para dentro da gente, e começa a enxergar e enraizar a palavra do Senhor. É o momento em que a gente não está brilhando para a igreja, a gente não está brilhando lá para fora, a gente está brilhando e só Deus sabe o que está acontecendo lá dentro. É o momento de enraizar. Você está passando por essa fase? É o momento que às vezes o irmão olha assim e fala assim, irmão, não estou vendo mais aquele brilho maravilhoso que eu vi em você, eu não estou vendo mais aquele olhar alegre e sorridente, pulador, você chegava dando glória a Deus, aleluia, derrubando cadeira e fazendo tudo. Não tinha isso aí? Às vezes você já não viu assim, nossa irmão, eu não estou vendo aquela felicidade estampada no seu olho. Tem momentos em que não vai ter felicidade. Tem momentos em que é só você e Deus, para olhar lá para dentro, para estabelecer as bases de novo. Anotei aqui, ó, nas profundezas do inverno, aprendi finalmente que havia dentro de mim um verão invencível. É uma frase de Agostinho. Dentro do nosso coração, lá na fase mais triste da nossa vida, ou a fase mais complicada, é o momento que nós precisamos estabelecer as nossas bases com o Senhor. É o momento que a gente vai pegar o verão, pegar a primavera, pegar o verão, pegar o outono que já aconteceram, e agora no inverno, é o momento de enraizar, firmar os passos. Gente, é o momento de permanecer na palavra, é o momento de não abandonar a fé, é o momento de não sair do lugar onde Deus te plantou. Rafael do céu, mas Deus está me mandando ir para fazer alguma outra coisa. Aqui o lugar de não sair onde Deus te plantou é firmado na palavra dele, tá? Não saia da palavra do Senhor. Eu tenho um amigo que a gente conversou essa semana, ele está indo para outro ministério. Eu falei para ele, cara, se você estivesse falando para mim que estava indo para o mundo, a gente tinha uma briga muito séria agora. O negócio ia ficar bem complicado. Mas falar para mim que você está indo para um outro ministério, que é de pessoas firmes, que conhecem a palavra do Senhor, foi, joia, fica firme lá. Porque se você não ficar firme lá, aí o negócio vai ficar feio. Fica firme lá, entendo, beleza, situações da vida vão levar a gente para outros caminhos e não tem problema, mas fundamente-se na palavra de Deus. O inverno não vem para matar a árvore, mas vem para matar os parasitas, né? Que vivem junto com a árvore sem esforço. A gente está rodeado de amigos, né? E naquelas fases mais difíceis da vida, os amigos somem, você fica sozinho, né? Acontece isso? Só comigo acontece, né? Brincadeira, eu tenho uns amigos muito bons, que me ajudam sempre, mas não acontece com você a mesma coisa? Fazem que você vai ficar sozinho? Fica tranquilo. O Criador de todas as coisas não saiu de perto de você em nenhum momento. Ele está sustentando a árvore, mas Ele quer que você enraize a árvore mais para baixo. Ele quer que você firme os passos. Nas cidades mais do Canadá, daquele lugar lá onde tem bastante rio com gelo, na época do frio, a árvore ela faz com a raiz dela como se fosse um cone, né? Ela vai indo mais profundo assim, para ganhar força. Porque se a raiz dela no verão a raiz cresce para fora. No inverno a raiz cresce para baixo. Então se a raiz ficar só crescendo na borda, quando vem o frio, a árvore morre. É assim que a natureza funciona. E quando a gente olha para as coisas que Deus faz, e a gente olha para a nossa vida, é muito parecido. Deus quer que você firme as bases no inverno, porque vão chegar momentos muito difíceis. Momentos em que você vai precisar de socorro de Deus. E são os momentos mais desesperadores da vida. Já passou por eles? Já passou por aquele momento em que você não sabe mais o que fazer? Não sabe mais para onde ir? Todas as portas já se fecharam e Deus falou assim, não adianta, não vai fazer mais, ou acabou. Se você não passou por isso, você
vai passar. Todos nós vamos passar por esses momentos. Em que Deus vai falar assim, acabou. Ponto final. Você não vai viver mais. Você vai morrer agora. Já pensou nisso? Esse é um ponto que a gente fica com receio, fica pensativo, ou fica imaginando assim, puxa vida, Rafael, e agora? Ou não dá mais. Quando chegar nesses momentos, saiba o seguinte, está chegando a primavera, está chegando um momento de renovo, está chegando um momento transformador, porque Deus nos garante isso. Esse é o momento de a gente ficar contente com Deus. Porque mesmo em momentos de maior aflição, ou maior dificuldade na nossa vida, e aqueles momentos que a gente pensa que não dá mais, vai chegar a primavera. Porque Deus vai prover um novo ciclo. Eu não sei que momento você está passando hoje. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. E eu não sei qual é o período de vida. Se o período que você está vivendo agora é um período de inverno total, escuridão e tristeza, firme-se com Deus, porque a primavera está chegando. Firme-se com Deus, porque é garantido. E se ela não chegar aqui, tem uma primavera espetacular, eterna no céu para nós. Tem uma primavera infindável, que ela vai chegar e tudo vai terminar na primavera do céu. E tudo vai terminar num momento em que não haverá mais dor, um momento em que não haverá mais pranto, um momento em que você não vai ter mais boleto para pagar, porque todas as contas foram pagas por Cristo na cruz. Todo o mal foi retirado porque Cristo venceu. E transformados nós seremos para morar com Cristo no céu. É a primavera eterna. E agora as estações da vida já não fazem mais parte, o tempo já não é mais importante, porque o tempo eterno, se é assim que a gente pode chamar, o momento eterno, a eternidade com Cristo, ela vai parar eternamente. E não haverá mais tristeza, será momentos de primavera eterna. Você está preparado para viver isso? Está preparado, está ansioso para viver isso? Não, não quero morrer não, irmão, não, tá, você vai ver isso daqui a pouco, mas tenha certeza que as estações da vida, elas vão passar. Você vai viver primaveras maravilhosas, vai viver verões sensacionais, vai ver outonos que vão começar a dar medo, e vai viver momentos de inverno, né? Deixa ser. Vai viver momentos extremos de medo e desespero. Mas Deus tem preparado primavera eterna para a nossa vida. Tenha certeza disso e convicção. Essa convicção ninguém pode tirar do nosso coração, é a alegria em Cristo, e ela precisa ser verdadeira, e precisa ser permanente. Amém?